famoso Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vou repetir o versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra. Neste particular, um pedaço da Tua palavra muitíssimo especial, conhecido como Salmo 23. Nos ajuda na exposição detalhada deste Salmo. E ainda dizemos detalhado, no sentido de que vamos em cada versículo. Mas se for detalhar mesmo, teríamos que passar muito tempo falando nele, pela riqueza do que está aqui contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos desenvolvimento sobre o que nós vamos comentar agora, que é o assunto do alimento dado pelo nosso pastor Jesus Cristo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Na pregação passada nós observamos dois pares de palavras. O primeiro par era repousar e descanso. O segundo par de palavras era pastos e água. Dissemos que o pastor disse que a sua ovelha pode repousar e já vimos o primeiro sentido, o primeiro ponto no domingo passado, que é o repousar. E hoje vamos falar do segundo, que é o alimento. Cristo, como nosso pastor, nos leva a lugares de alimento. Não adiantaria nada uma ovelha estar descansando num lugar lindo, sem ter o que comer, sem ter o que beber. O cansaço pede alívio não apenas dos esforços, mas o cansaço pede sustento para repor as energias despendidas, claro. E um pastor cuidadoso sabe o tipo de alimento que que a ovelha precisa, aonde vai encontrá-lo, e leva as ovelhas até lá. E assim o nosso pastor supremo, o Senhor Jesus Cristo, conosco. Ele não nos dá apenas descanso, como já comentamos. Ele sabe que esse descanso não é suficiente, não é garantia de subsistência. Então, precisamos do alimento. As aplicações mais importantes do Salmo 23 são espirituais. Já tinha comentado isso. Mas há um aspecto físico também, que não devemos absolutamente desprezar, ligado com a vida aqui na terra. E eu quero começar por ele. No sentido literal que tem essa parte do Salmo que fala que um pastor de ovelhas leva as suas ovelhas para serem alimentadas. Então o nosso pastor, no sentido literal, nos leva a pastos e águas, ou seja, ao nosso alimento físico. Ele manda que a natureza nos sustente. E nos permite tirar dela, natureza, o que precisamos para nos manter vivos e saudáveis. E ele faz isso não apenas com os crentes, que são as ovelhas de Cristo. Faz com todos os seres humanos. E não apenas com os seres humanos,
mas com os animais também, como o Senhor da criação que Ele é. Vou ler só uma passagem, tem uma bonita que eu não vou ler lá em Jó, mas tem aqui Salmo 104, 25 a 29, que diz assim, Salmo 104, 25 a 29, eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se lhes abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Muito bonito isto. Mostrando que cada ser vivente precisa do cuidado pessoal do Criador para se alimentar, para comer, e uma vez comendo, para viver. De maneira muito especial, Cristo cuida dos seus escolhidos. Então agora, focalizando mais para aqueles que o seguem, vamos à famosa passagem de Mateus 6, 31 e 33, que deveria ser constantemente lembrada para os crentes, lida pelos crentes. Todo mundo conhece a passagem, todo mundo conhece os versículos que eu vou ler, e todo mundo se esquece. Parece. Pelo menos se esquece de praticar, porque se tem uma passagem que ela é muito esquecida da prática no dia a dia, é esta. E nós não ficamos ansiosos demais pelas coisas daqui desta terra, e a passagem é exatamente sobre isso. Não fiquem ansiosos, mas observem uma coisa antes disto, é que no versículo 31, ele diz assim, mas antes disto, eu quero ler quando ele fala aqui dos gentios. 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste. Opa, tem dois tipos de gente aqui. Os gentios e vós. Que vós? Os discípulos de Cristo, as ovelhas de Cristo, os filhos de Deus. E os gentios quem são? Todos os outros. Então, esta passagem está sendo dirigida e ensinada para as ovelhas do grande pastor. Não é mais todos os seres humanos, não mais os animais, mas agora ele focaliza na ovelha de Cristo. É importante isto. Portanto, estou no versículo 31, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, na parte de alimento, não esqueça que o caroço de feijão que está no seu prato esteve ontem, o grãozinho de arroz que deve estar daqui a pouco no seu almoço, foi providenciado por Deus, providenciado pelo pastor Jesus Cristo para o seu sustento. E quando der graças a Ele nas refeições, não deixe se tornar algo mecânico, porque é muito fácil se tornar, já deve ter se tornado mecânico para nós todos, porque todo dia, 2, 3 vezes por semana, nós damos graças pelo alimento. Por dia, nós damos graças pelo alimento. Então, como nós somos fracos, nós somos muito levados pela rotina, pelo dia a dia, cabeça pensando em outras coisas.
talvez grande parte das vezes em que nós agradecemos a Deus pelo alimento, nós não estamos pensando nem no alimento, nem em Deus. Talvez mais no alimento, que já está com cheiro gostoso e a fome está grande. Então, no alimento até acredito que você pense. E se for um adolescente, de 10 comidas não vão gostar de 8. Então você nem se pode dar graças a Deus reclamando do pai e da mãe que botou de novo essa comida que eu não gosto, mãe. Então é um graças a Deus que nem isso está dando direito. É reclamando da comida que Deus deu. E a mãe sabe o que é bom, sabe o que é saudável e coloca ali. Então vamos tentar, pelo menos durante uns 3 dias, mais, né? Uns 3 meses, vamos nos lembrar, mesmo, para valer. Senhor, obrigado por este alimento que Tu estás me dando neste momento, porque, de fato, Ele mandou a natureza lhe fornecer aquilo, a natureza está no controle dEle, obedece a Ele. Então, aquele grão de feijão foi para o seu estômago, foi para seu alimento, para seu sustento, porque Ele assim determinou. Isso não é só para constituir uma bela pregação e a gente se lembrar que Deus é todo-poderoso. Faça isso algo muito prático na sua vida. Senhor, eu não estaria tomando esse sorvete aqui, esse gole d'água tão gostoso, se não fosse a Tua providência. Curiosamente, falam em faltar água para o planeta Terra. Então, provavelmente, dentro de algum tempo, eu não sei quanto, mas pessoas estarão realmente desejando, quando eu digo pessoas, são pessoas como nós, porque hoje já existem muitas pessoas que passam fome e sede, hoje, mas pessoas como nós provavelmente estarão ansiosos e pensando mesmo num gole d'água e vão dar graças a Deus com gosto por aquele gole d'água. E o adolescente não vai mais reclamar da verdura, não. Vai dar graças a Deus porque tem algo para comer. Então não deixe que a abundância, não deixemos nós que a abundância nos deixe meio adormecidos para isso, sem prestar atenção nisso, e como se fosse a coisa mais natural do mundo, chegar no supermercado, encher a cesta e levar para casa e fazer a comida, ou alguém fazer para você, e você come gostosamente todos os dias de uma maneira tão farta que nem se lembra mais o que está por trás de cada alimento daquele, e por trás de tudo o pastor lhe sustentando. Mas vamos para a aplicação espiritual, que de fato é a mais importante, como o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus 6 mesmo. Tudo bem, é importante o alimento, o vestimento, não quero que vocês se preocupem, porque o vosso Pai Celeste cuida. Se preocupem ou pensem mais nas coisas do alto, e as outras serão acrescentadas. Então, quando falamos em aplicação espiritual, de fato é a mais importante. E o nosso pastor sabe que nós precisamos alimentar as nossas almas famintas e sedentas com o puro alimento da palavra de Deus. Há uma passagem de Deuteronômio 8, 2 e 3, ela é conhecidíssima porque Jesus a citou na tentação no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo. Mas eu quero ir logo na fonte, que é Deuteronômio 8, 2 e 3, que é a passagem a qual ele, Jesus, citou. É de Moisés essa passagem aqui. Deuteronômio 8, 2 e 3, no final da peregrinação pelo deserto, 40 anos, nesta viagem, em que ficaram rodando ali por castigo de Deus mesmo, Moisés, já no finalzinho então, relembra aquela geração, aquela nova geração que cresceu no deserto, nasceu e cresceu no deserto, o que aconteceu desde que eles saíram do Egito. E entre as providências miraculosas de Deus estava este maná, uma espécie de flocos que caíam diretamente do céu. Todos os dias, mais ou menos, porque tinha um dia que caía dobrado. E no sábado não caía. Então, era altamente personalizado aquele alimento para aquele povo, para aquela época, com os dias certos. Era proibido guardar para o dia seguinte, para provar a fé de que Deus poderia e iria mandar todos os dias. E quando a travessia terminou,
e eles puderam se alimentar, então, normalmente, o maná cessou miraculosamente. Do jeito que ele veio, ele veio no momento exato, ele cessou no momento exato. Então, Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3, Moisés lembra aos mais novos: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias. Interessante, deixou ter fome. Aí eles valorizavam mais o maná antes dele chegar. Se bem que depois enjoaram do maná. O homem está reclamando sempre de alguma coisa, mas o fato é que deixou ter fome, mandou o maná, que tu não conhecias, e poderia bem dizer, nem ninguém no mundo conhecia, porque foi um alimento celeste, que Deus mandou lá de cima. Nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Não é muito difícil compreender o que Moisés quis dizer, não. Quando o assunto é manter-se vivo, antes de pensar em comida, o ser humano deve pensar em Deus. E o motivo é óbvio, porque é Deus quem dá a comida. Então, para viver é preciso de comida. Não terminou o seu raciocínio. Tá certo, para viver você precisa de comida. Então vamos preocupar com a comida. O assunto mais importante da minha vida é eu estar ligado para poder viver em comida. Para mim, para meus filhos, para minha família, comida. Certo? Errado. Mas sem comida eu morro. Eu sei que você morre sem comida. Mas é que a comida não está lá por acaso. Não foi num Big Bang que explodiu tudo, não sei de onde, e que surgiu tudo que nós conhecemos. Até nós mesmos surgimos dessa explosão, porque estava lá e ninguém explica como é que estava lá. O que foi explodido e tornou-se o que existe hoje. Interessantíssimo. Ninguém explica dali para trás, só explica para frente. Famosíssimo tal do Big Bang hoje em dia e tal. Para muitos, tudo bem, olha o alimento e diz, ele está aí porque natureza veio, então, dessa explosão e tal. Tá bom, então continue desse jeito. Para o crente, não. Esse alimento está aqui porque Deus providenciou a comida, esta comida, e providenciou para mim. Então tem alguma coisa para eu me preocupar, ou para eu pensar ou considerar antes da própria comida, que é mais vital para a minha vida física do que a própria comida. O que é mais vital do que a própria comida e a própria água? Quem faz a comida. E quem faz a água, e quem providencia para que essa comida seja, depois de muitas transformações, industrialização e comércio, mercado, compra, cozinha, descasca, depois de 1000 providências, está lá bonitinho na sua mesa. Mas antes disto, Deus deve ser considerado. É isto que Moisés diz. Ninguém está vivo por causa da comida, mas está vivo porque Deus quer manter respirando. É por isso que alguém está vivo. Então, como consequência dessa vontade de Deus, para que aquele cidadão esteja vivendo hoje, ele providencia que uma certa quantidade de comida e de água chegue ao corpo daquela dita pessoa e o sustente. Dia após dia, após dia e após dia. E não é por acaso, não é de uma forma automática, é Deus providenciando todo dia comida para cada um. Então a comida não é a causa primária para alguém estar vivo. A causa primária para alguém estar vivo é Deus. Só que Moisés utilizou
o aspecto físico como um trampolim para chegar ao significado espiritual, que é muito mais profundo. O comer é importante? É, senhor Moisés, é vital. Pois bem, se o comer é importante, a coisa muito mais importante do que comer, beber e tocar o cotidiano do dia a dia com o suor do rosto. Viver no sentido pleno é, antes de tudo, manter-se afinado com o Deus que dá a comida. É estar em relacionamento correto com este Deus que dá a água. Isso é o viver pleno. E essa dimensão de viver não é sustentada na base de calorias, vitaminas e proteínas, não. Essa dimensão espiritual de viver aqui é mantida através da conformidade com o que Deus quer e determina estar em harmonia com este Deus, é agradar este Deus, é amar este Deus e fazer o que este Deus quer. É isso que Moisés está dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus, ou da vontade de Deus, do poder de Deus. Tudo isso é mais importante do que a comida. E todas essas instruções, então, para viver em conformidade com o Deus que dá a comida quer, cadê as instruções? Como é que eu vou me alimentar a minha alma de uma forma tal que a minha vida com este Deus, a minha relação com este Deus seja mais forte? Para que eu realmente viva no sentido mais pleno. A comida continua importante, mas a comida é secundária. Eu quero mesmo me alimentar deste Deus, da vontade dEle. Ter prazer com Ele, muito mais do que uma comida gostosa. As Escrituras trazem, então, tudo o que nós precisamos conhecer sobre este Deus. Deus opera de uma maneira tão forte pela Bíblia, que Ele próprio diz na Bíblia mesmo, que é como se a palavra de Deus fosse viva e eficaz em nós. Hebreus 4:12, não precisa abrir. Viva e eficaz. Na realidade, a palavra de Deus não é viva de uma maneira absoluta. Não é. São promessas que Ele fez. Estão registradas aqui e em muitas outras Bíblias. Mas ela não é viva. E porque Deus diz que ela é viva, é uma forma de dizer o seguinte: eu estou tão ligado com a minha palavra, o meu poder flui de uma maneira tão natural através desta palavra, e só através dela, pelo menos até alguém se converter, depois tem o Espírito Santo que atua diretamente na alma, mas continua operando através da palavra de Deus. É tão forte o meu poder através desta palavra, que é como se ela fosse viva. Considere-a viva e eficaz na sua vida. Na realidade, não é a palavra de Deus que é eficaz na minha vida, é o próprio Deus, é o poder dele na minha vida que é eficaz, é óbvio. Mas ele é tão ligado com a palavra dele, ou dizendo de outra forma, a palavra dele é tão ligada a ele, tão cara a ele, e tão utilizada por ele, que ele diz logo assim: a minha palavra é viva, pronto, e é eficaz, e penetrante, ao ponto de dividir juntas e medulas, ao meu espírito. É profundamente eficaz e poderosa. A palavra de Deus, ou seja, o próprio Deus. É uma eficácia exercida na alma, do modo que o alimento é eficaz no nosso corpo. Por isso a palavra de Deus é comparada a um alimento na Bíblia inteira, o alimento da alma. Vou ler só duas passagens, ambas em Salmo. Salmo 19, versículos 7 a 10. Vamos lá. Salmo 19, 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita. Palavra de Deus, hein? E restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Interessante, veja aqui. A lei restaura a alma. É Deus quem restaura. Mas a lei está no lugar de Deus aqui. Ele próprio coloca assim, mesma explicação.
restaura a alma. Quem restaura a alma é Deus. Mas ele diz logo que é a lei dele. Já expliquei. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízes do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Agora isso tornou-se mais importante do que o próprio ouro, porque ninguém come ouro. E ninguém vive de ouro, embora muitos pensam que vão morrer se não tiver ouro. Mas, na realidade, o homem come alimento. E agora ele falou em alimento. Não só em alimento, mas alimento saudável, gostoso e forte, como o mel. Mais há vários. 119 e 103. Aliás, o Salmo 119, ele é o maior da Bíblia, como vocês sabem, e ele é todinho dedicado a um assunto, a palavra de Deus. Salmo 119, de vez em quando leia o Salmo 119 inteiro, leia, é muito gostoso, de uma vez só, para você ficar encharcado, embebido do que significa, da riqueza da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 103, diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Irmãos, nós simplesmente não alcançamos o quão vital para nós é a palavra de Deus. Nós morreríamos rapidamente de inanição espiritual, sem o alimento contínuo das Escrituras. Agora, antes de terminar, eu quero lembrar que é importante nós estarmos preparados para receber esse alimento de maneira devida. A alimentação das ovelhas seria imperfeita se fosse feita às pressas, em estado de tensão, preocupadas com o inimigo chegando. Então é interessante como Davi coloca aqueles dois elementos juntos, como eu já coloquei. O descanso, a tranquilidade, junto com o alimento. O pastor sabia providenciar um ambiente em que elas se alimentavam ao mesmo tempo em que descansavam. Ou descansavam enquanto se alimentavam. Uma coisa faziam junto com a outra. E é exatamente assim conosco. Para nos alimentarmos devidamente da palavra de Deus, nós precisamos estar em ambiente de descanso mental e espiritual. Aqui pega. Aqui pega. Porque para nós arranjarmos hoje, pense em você, descanso mental e espiritual, uma quietude de alma no seu dia a diazinho, que você conhece muito bem. Quando você abre os olhinhos, o que acontece até você fechar os olhinhos? Tem muito tempo para tranquilidade, não tem? Você tem dedicado muito tempo para tranquilidade, relaxar psicologicamente, espiritualmente. Cada um sabe onde é que aperta. Mas, gente, se não for assim, não tem alimento que dê certo. Nem o físico. Nem o físico. Muita gente, quando come apressadamente, fica com dor de estômago. Se sente mal. Comeu apressado, meio em pé. Muita gente mesmo. E hoje em dia, milhões de pessoas comem assim. Não vão para casa mais comer, comem em qualquer lugar, em qualquer ponta de esquina, e às vezes em pé, um balcão, rapidamente, e o corpo se ressente. Muito, a saúde se ressente, aí os médicos dizem, é o estresse e tal, tudo isso está incluído.
Você já notou o que ocorre quando você lê a Bíblia preocupado com alguma coisa ou ligado demais em algum assunto? Você não assimila quase nada. Aliás, não é só a Bíblia, é qualquer livro, um jornal. Você não assimila o que eu li mesmo, você estava pensando em outra coisa. Especialmente a Bíblia, com a profundidade que ela tem e sendo um livro vivo e eficaz, da forma como eu já comentei. Deus é muito sensível. Ele é poderosíssimo, mas ele é de uma sensibilidade que às vezes assusta, de tão grande. E eu não me admiraria do Espírito Santo começar a trabalhar no coração de alguém que abriu a Bíblia para ler, e a pessoa no segundo versículo está pensando já numa coisa completamente diferente, e o Espírito Santo... Para, se inibe, não entristeçais o Espírito de Deus, não apagueis o Espírito de Deus. Ele é sensível na operação dele em nós. Ele não violenta ninguém. Ninguém aqui que é crente, ninguém aqui pode levantar e dizer, eu me converti à força. Eu não queria, mas Deus violentou a minha alma e me levou a aceitar Cristo achando ruim. Não existe. Você pode ter feito com grande emoção, chorando, claro, mas achando ruim, não. E você mesmo falava de uma maneira completamente diferente. 3 meses atrás, não cria nem em Deus, nem em Jesus Cristo, ou se cria de uma maneira totalmente errada, e agora você ama a Cristo. Como é que foi isso? Alguém lhe torturou? Você sentiu tortura interna? Não. Você foi levado docemente, poderosissimamente, mas docemente pelo Espírito de Deus. É até uma contradição, tanto poder com tanta sutileza, mas esse é o nosso Deus. Então ele tem o poder para rapidamente fazer o mais frio dos crentes se tornar quentíssimo, emocionadíssimo, cair no chão, chorando, vibrando diante de Deus, de uma hora para outra sim, mas não é a forma natural, costumeira de Deus agir, não. Se você vai querer ser sensível espiritualmente, para a sua alma de fato se emocionar e vibrar e se enriquecer com a palavra de Deus e realmente sentir que ali está um alimento para você, se você quiser chegar neste ponto, você vai ter que dedicar tempo para abrir os reservatórios da sua alma, para receber esse poder do Espírito Santo. E ele vai lhe transmitindo isso de uma maneira serena, poderosa, mas serena, sem violentar. Então alguém abre a Bíblia correndo, porque faz parte do plano dele ler a Bíblia o ano inteiro, que é um bom projeto, mas às vezes pode ficar mecânico por causa do tempo, não tem tempo, compromisso, imprevisto e tal. Aí abre a Bíblia e lê rápido. Muito provavelmente não vai sair alimento nenhum para a sua alma daquele jeito. Estou falando de uma maneira geral, Deus é poderoso, faz do jeito que Ele quer. Mas a maneira dele fazer é assim. É você ter tempo. Aliás, veja as Escrituras para você ver como ele dá importância ao meditar, ao orar longamente, ao ter vigílias, a considere isto, considere aquilo. Como é que alguém considera sem raciocinar, sem pensar? E como é que raciocina se não tiver quietude? Ninguém consegue ouvir 2 fontes de som ao mesmo tempo. Ligue 2 rádios em estações diferentes ao mesmo tempo. Você fica doido, mas você não consegue. Nós somos tão limitados que não conseguimos ouvir 2 fontes de som ao mesmo tempo. 2, não são 4 nem 8, não, são 2. Um falando aqui, uma com o outro, falando ali a outra. Quem tem mais de um filho sabe, né? Mamãe, 3, né? Mais contando depois de uma briga, você já viu. Para que eu vou ficar doido aqui que eu não estou entendendo nada. Porque você não entende mais de um de cada vez. Aí você quer ler a Bíblia com 8 assuntos na sua mente e quer ser alimentado? Não vai. Não vai. E quando você está tranquilo, realmente, digo tranquilo não no sentido obrigatório de feliz, alegre, sem agitação nenhuma. Não. Mas quando você consegue ficar sem as preocupações do dia a dia ali e abrir, Senhor, agora me alimenta.
Você deve saber a diferença. Essa é uma experiência que eu tenho, que você tem, todos nós sabemos isto. Não tem grandes novidades. A pregação, você deve saber o efeito que tem uma pregação em você, e quando você está pensando longe, não está concentrado, não vai se alimentar. E vice-versa, você está ligado, está bem concentrado, você vai ganhar com isso. Então, irmãos, se permita ser alimentado devidamente pelo nosso pastor. E ele faz isso conosco através do Espírito Santo. Não vou abrir, está lá em João 14, 26, que ele disse que ele iria nos ensinar todas as coisas que Jesus havia dito, lembrar, nos ensinar o quê? A palavra de Deus, que é exatamente o alimento da palavra de Deus. Então Deus nos alimenta pelo Espírito Santo, de maneira direta, através, digo Espírito Santo, internamente, só você e Deus, e através de pregadores, escritores, autores, ou seja, utilizando outras fontes externas, Deus chega até você. Então, uma observação final, o pastor não leva a comida até as ovelhas, pelo menos dentro do que Davi fala aqui, devia haver certas condições tais de saúde, de tempo, que isso acontecia. Mas da maneira ideal, como está descrito aqui, ele dirige as ovelhas até onde havia pasto, até onde havia as águas. Cada ovelha ia com as próprias pernas, estando em condições de andar, condições normais, claro, ela tinha que ir com as próprias pernas. Com as próprias pernas. Não esqueça isto. O pastor indicava, o pastor ia junto, mas ela tinha que andar com as próprias pernas para se alimentar. Não espere que o alimento espiritual caia do céu como o maná, que já cessou. E mesmo o maná tinha que ir buscar lá no chão. Vinha do céu, mas ia buscar e ia colher. E ainda tinha algumas normas de colheita, como eu já comentei. Mesmo o maná, mesmo assim ele já cessou. Então, vá buscar o alimento. Você sabe onde ele está. Muitas vezes, quando o pastor fica triste, quando vê o envolvimento fraco do crente na igreja, que falta as pregações e tudo, não é outro motivo que o pastor vê assim, não veio buscar alimento. A ovelhinha de Cristo, não dele pastor, e o pastor não tem ovelha nenhuma, ele próprio é ovelha de Cristo, todos nós somos ovelhas do rebanho de Cristo. O pastor é apenas um encarregado, aqui um gerente, em que o pastor mesmo mandou para nós termos um cuidado especial com as ovelhas dele. Mas o pastor sabe o quanto as ovelhas precisam do alimento. Ele próprio precisa do alimento. E sendo pastor, ele conhece mais os outros do que as próprias ovelhas entre si, pela própria função dele. Então ele pensa, não podia ser o fulano, não acredito. O casal tal, faltou aquela pregação sobre filhos, sobre casamento, aquele casal foi, eu não acredito, o casal tá na UTI, está acidentado, cada um quebrou uma perna. Não, é porque, sabe como é? Tá bom, pode parar. Pena, a gente fica com pena, porque está vendo que a ovelhinha está mal alimentada. Mas minutinho, quem alimenta não é o pastor supremo, o Senhor Jesus Cristo, o alimento não é a palavra dele, não é ele que vai com as próprias pernas buscar o alimento que o pastor indicou. Você sabe onde está o alimento muito bem. Então, se você se recusa, ou não quer, ou se esquece, ou não se esforça, não sei como aplicar esse verbo aí, você não está indo até o alimento, vai ficar subnutrido. E a responsabilidade disto, que o pastor supremo vai colocar, será que será sobre os ombros do pastor terreno? Será que ele vai colocar sobre a igreja que não proporcionou aquele alimento, não somente do púlpito do pastor, mas de uma aula de estudo bíblico, coisa assim? Imagine onde estará
A responsabilidade, será que vai ser do seu patrão, porque ele exige muito e você não tem tempo para se alimentar, porque lá na empresa lhe puxam sangue? Isso é entre você e o seu pastor. E ele vai perguntar, você sabia onde estava o alimento? Você usou suas perninhas, usou sua mente, usou sua cabeça, a mesma mente que você usa no estudo, que você usa no trabalho, você usa para cuidar do seu corpo, para ficar bonita, para ficar forte ou para ficar saudável. A mesma energia que você usa de uma maneira tão habilidosa nesta vida, você tem usado para se alimentar da minha palavra? Perguntará o pastor. Quanto àquelas que vão mesmo e não medem esforços para buscar alimento, são ovelhinhas gordinhas, robustas, que enfrentam todo tipo de problema, porque alimento gera saúde, resistência. Então o crente que vai buscar alimento no dia a dia, quando vem a adversidade, quando vem a dificuldade, não adianta correr para o pastor e dizer, Senhor, me alimenta, me alimenta, me alimenta. Não, não posso, nem posso, porque alguém que é encontrado perdido num naufrágio não pode nem ser alimentado na hora após, porque ele morre. Tem que vir um sorinho, depois um pouco mais, aí vai só líquido, aí ele vai se alimentar dias depois, ele estará então comendo normalmente. Então muito crente, na hora da grande agonia, corre para o pastor, está aqui minhas veias, está aqui meu estômago, me enche de alimento agora. Ele dizendo, não é assim, você está muito fraquinha, você não está se alimentando. Mas eu não sei, você sabe onde está o alimento, não sabe? Sei, mas vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos manda alimentar da Tua palavra. Uma palavra produzida pelo nosso pastor, uma palavra que nós encontramos, sabemos onde está, porque o nosso pastor nos leva até ela. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Espírito maravilhoso que habita em nós, que Teu pastor mandou para habitar em nós, ou enviou, melhor dizendo, para habitar em nós, e Tu mesmo, Pai, mandaste para habitar em nós, esse Deus Espírito Santo, que nos ensina, nos alimenta. Obrigado pela Tua disposição, Teu amor. Nós é que somos muitas vezes tão preguiçosos, tão indolentes, tão desobedientes, tão ao contrário do que Ele, nosso pastor, disse, não se preocupe com as coisas daqui, mas com as coisas do alto. E as outras serão acrescentadas. Nós não acreditamos muitas vezes. Ou nós acrescentamos, ou ninguém vai acrescentar. Esta que é a chocante verdade muitas vezes nos nossos corações. Nos livra deste tipo de incredulidade e nos faz crer mais, Senhor Deus, na Tua palavra, no Teu poder, e que nós sejamos robustos, fortes, resistentes, com a alimentação farta da Tua palavra. Obrigado por esta igreja que com certeza providencia para que essa alimentação seja saudável de várias formas, e que cada um tenha então esse gosto, essa responsabilidade, esse até prazer mesmo de usar sua inteligência, usar sua própria vontade, sua força de vontade, sua disciplina para buscar alimento onde sabe que tem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e pedimos e te agradecemos por isto. Amém.